Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê e hoje eu tô aqui pra começar uma semana muito especial aqui no canal, que é uma semana com resenhas todos os dias. Sim, gente, todos os dias nessa semana teremos resenha aqui no canal, então aproveita, já se inscreve, ativa o sininho pra você receber uma notificação quando todas as resenhas saírem. E já adianto pra vocês que vai ter resenha de livro muito incrível, livros que eu li recentemente, ainda não comentei com vocês, então assim, tô bem empolgada, espero muito que vocês gostem. Vou abrir essa semana de resenhas todo dia falando sobre Por Lugares Incríveis, que foi minha primeira leitura de 2020 e foi também o livro votado pelos apoiadores do Projeto Radioativo. E se você não conhece o projeto, eu vou deixar linkado aqui pra você ir lá pro vídeo em que eu explico melhor como ele funciona, mas basicamente todos os meses os apoiadores do projeto podem votar em um livro que está parado na minha estante para que eu leia durante aquele mês e faça resenha aqui no canal. Inclusive esse vídeo aqui os apoiadores estão assistindo antes de todo mundo, porque eles têm esse benefício. Além de eles me ajudarem a escolher a leitura, eles também assistem antes de todo mundo. Então, se você for curioso, tiver interesse, vai lá assistir ao vídeo e também deixa o link aqui embaixo no box de informações para você clicar e entender melhor como funciona esse projeto. Mas antes de começar a falar sobre essa experiência de leitura que adentrou aí 2020, eu preciso deixar o aviso de gatilho, porque o conteúdo desse vídeo está baseado nesse livro que vai falar sobre alguns assuntos muito complexos e que podem ser difíceis para algumas pessoas, porque esse livro aqui vai abordar temas complicados, complexos, como suicídio, doenças psicológicas, problemas emocionais, luto e, do meu ponto de vista, até mesmo relacionamento abusivo. Então, se você é sensível a algum desses temas, eu sugiro que você não assista o vídeo ou assista preparado pro que eu vou falar aqui. E, gente, vocês vão notar que a luz vai mudar um pouco porque o tempo tá doido, tem nuvem passando, então, assim, relevem, tá, as diferenças da imagem. Eu me incomodo muito com isso, mas vou tentar aliviar, relaxar, porque senão eu não gravo esse vídeo. Bom, como eu tava falando então, Por Lugares Incríveis era o livro que estava encalhado na minha estante desde 2016 e foi votado pelo pessoal lá do projeto, então agora consegui fazer a leitura. E esse é um livro que eu comecei com as expectativas muito altas, porque todo mundo fala muito bem do livro, muitas pessoas acham ele incrível, sensacional, e eu tava até com medo de começar o livro, de, sabe, dar uma oportunidade e não ter a mesma conexão com o livro que as outras pessoas tiveram. Então eu comecei ele assim, esperando gostar, mas com os meus pés meio pra trás, e que bom que eu fiz isso, porque é um livro que eu encontrei problemas. Vamos lá, vamos falar sobre esse livro aqui. A gente começa o livro em cima da torre do sino de uma escola, junto com dois jovens, dois adolescentes, que subiram até lá com a intenção de cometer suicídio. A gente conhece então o Finch e a Violet, que são os dois que estão ali em cima, e no momento em que o livro começa, o Finch meio que ajuda a Violet a sair dali, porque ela tá bem assustada quando ela percebe o que ela tá fazendo, enfim, ela se assusta bastante e ele convence ela a sair dali de cima, ele salva a vida dela. Então a gente já começa o livro com expectativa de compreender esses jovens, de entender por que eles estão tentando cometer suicídio, o que eles estão passando na vida deles, o que tá levando eles a essa atitude tão drástica, e ao longo da história a gente vai conhecer então a vida desses dois personagens que estão, cada um deles ali passando por situações muito difíceis e complicadas em suas vidas. A Violet esteve presente no momento da morte da irmã mais velha. Elas acabaram sofrendo um acidente de carro há quase um ano atrás, mais ou menos, e ela tá ainda lidando com o luto, com a dor da perda, com o fato de que a irmã tomou o caminho que tomou porque ela sugeriu aquele caminho, enfim, ela tá ali passando por esse processo de aceitação, de luto e também de certa forma, se sentir culpada pelo que aconteceu com a irmã. O Finch, por outro lado, é um rapaz bastante complicado, ele tem uma vida complicada, ele vem de uma família muito desestruturada, os pais acabaram de separar, a mãe não dá tanta atenção pros filhos, apesar de dar o seu melhor, né, ou achar que tá dando o seu melhor. O pai, por outro lado, arrumou uma outra família e também não dá, assim, a melhor das atenções pros três filhos. Então, assim, são três jovens, né, ele mais duas irmãs que não são bem, assim, amparados pelos pais. Mas, além disso, o Finch tem uma personalidade muito estranha. Desde o princípio a gente percebe que tem alguma coisa que ele vive ali na vida dele, algum problema que ele passa internamente, e isso é deixado bem claro desde o começo. E mais adiante, conforme a gente vai lendo, a gente vai entendendo melhor a cabeça desse jovem, e a gente também vai entendendo que ele claramente passa por algum distúrbio
mental, algum distúrbio psicológico, o que mais pra frente vai ser ali meio que deixado às claras. Então por isso a gente entende o porquê que ele tá passando por esses momentos complicados e por que ele tá tentando cometer suicídio, né? Porque ele tentou em algum momento. O livro é narrado pela perspectiva dos dois, intercalando ali mais ou menos a perspectiva dos dois, e em vários momentos do livro, em vários pontos da história, ele vai citar curiosidade de algum tipo de suicídio que existe. Vai falar de afogamento, vai falar de enforcamento, enfim, ele vai citar alguma curiosidade, o que deixa bem claro pra gente o quanto ele pensa no assunto, o quanto ele pesquisou o assunto. Ou seja, né, o quanto de certa forma esse assunto tá presente ali na mente dele e talvez até mesmo na vida dele, já que o livro começa com ele e a Violet tentando cometer suicídio. Então tá bom, é um livro que vai falar sobre um tema muito complicado, que é a questão do suicídio, vai falar sobre doenças psicológicas, vai falar também sobre a questão do luto. Esses são os 3 temas principais que a autora traz aqui no livro e que não vou dizer que ela aborda da melhor forma possível, mas aborda de certa forma até que bastante coerente, né? A figura desse personagem que, assim, não consegue se compreender e que foge dos rótulos e que, sabe, não quer ser um simples diagnóstico, ela deixa isso tudo muito claro ao longo da leitura. Ao mesmo tempo que ela também deixa muito claro os sinais da depressão que a Violet vem passando decorrente da morte da irmã. Mas uma coisa que não fica muito claro aqui e que por isso, assim, eu senti muita dificuldade em adentrar nesse livro é o quão esse protagonista, né, o Finch, é abusivo e invasivo na vida da Violet. Depois que eles se conhecem, ele começa a fazer de um tudo pra entrar na vida dela, assim, de um tudo, literalmente. Por exemplo, o Finch vai criar uma conta no Facebook, que ele não tinha, né, ele não queria ter um Facebook, ele cria uma conta no Facebook só pra ter acesso à vida da Violet, só pra poder chegar, de certa forma, perto dela virtualmente. E frequentemente, ao longo do livro, né, na primeira metade do livro, ele se força na vida da Violet, mesmo ela negando, mesmo ela recusando, mesmo ela dizendo não. Ele é um garoto que não respeita o espaço da Violet em momento algum. Ele, inclusive, chega a forçar um trabalho em dupla com ela que ela não queria. Em momento nenhum ele respeita a vontade dela, ele ouve o que ela diz e ele, assim, dá um passo pra trás pra deixar espaço pra ela, sabe? Em momento nenhum isso acontece. Toda a relação que é desenvolvida aqui entre esses 2 personagens é porque o Finch se forçou na vida da Violet. Ele não soube respeitar as vontades dela, os desejos dela, o que ela queria ou não queria fazer. Tiveram cenas aqui, inclusive, em que ele fala de ir na casa dela e ela fala, não quero, não vem aqui, e ele aparece na casa dela, mesmo sem ela ter falado, sabe? E ele aparece na casa dela, mesmo ela tendo deixado claro que não. Tem uma cena, inclusive, em que ele força ela a descer do quarto e vir falar com ele embaixo. E qual a ferramenta que ele usa pra fazer isso? Ameaçando ela a cometer alguma coisa contra ele mesmo. A ele tentar, tipo, subir numa árvore e correr o risco de quebrar o pescoço e, enfim, tudo isso ser por causa dela, sabe? Então, assim, são várias situações ao longo do livro que eu me senti muito incomodada com o Finch, que assim, me colocando no lugar da Violet, eu penso, mano, eu não gostaria de estar passando por uma coisa dessa. E eu imagino que muita gente vai justificar as atitudes do Finch como ele tentando ajudar ela, porque afinal ela tá passando por problemas, ou o fato de ele próprio ter seus próprios problemas. Mas, da minha opinião, isso não anula o fato de que a autora trouxe esse relacionamento bem, assim, abusivo pra esses 2 e não deixou as claras o que estava sendo feito, sabe? Ela não deixou as claras de que esse relacionamento estava sendo forçado, né? Na verdade, ela deixa muito as claras porque em vários momentos o Finch tá fazendo isso, mas ela não dá aquele aviso, sabe? Na história, de alguma forma, de que ele está ultrapassando um limite, de que ele tá sendo, sabe, mais do que ele deveria ser, de que ele não tá respeitando os desejos dessa menina. Então, assim, é um livro que eu tive muita dificuldade pra entrar na história por causa disso. Eu li até o final, assim, já sabendo do que se tratava, sabendo o que eu ia encontrar. O final aqui, eu senti que eu tava muito ansiosa pelo final, que todo mundo dizia que era, assim, de precisar de lencinhos e tal. E, assim, sinceramente, nem tanto pela questão de eu ter sido avisada sobre os lencinhos, mas pela própria história, assim, eu já percebi o que ia acontecer no final. Porque, ao longo de toda a história, eu senti que o Finch estava conseguindo dobrar a Violet pra
benefício próprio, sabe? Pra que ela estivesse perto dele, pra que ele tivesse a companhia dela, porque ela fazia muito bem pra ele, porque ele tava gostando dela, etc. Tudo aquela parte de um relacionamento amoroso comum. Então, tipo, ao longo da história a gente percebe que a Violet meio que vira uma rocha pra ele. Porém, por outro lado, quando eu fiquei pensando nesse final, eu pensei também que as atitudes que ele foi tomando ali ao longo do livro foram consequências de a Violet tomar decisões, sabe? De ela querer fazer alguma coisa. Então, assim, deu pra prever, eu acho, o final do livro pelo que vinha acontecendo na história e eu não me surpreendi tanto assim. Claro que eu fiquei mexida com o que estava acontecendo ali na vida deles, que eu não queria isso pra nenhum dos dois, mas foi um livro, assim, gente, muito desafiador pra mim. Eu tava esperando que eu fosse gostar muito dele, mas ele teve sérios problemas pra mim. Mas, assim, gente, foi um livro muito desafiador, que eu tava esperando gostar muito, assim, pelo que todo mundo falava sobre o livro, que era um livro incrível, etc. Mas pra mim ele teve muitos problemas. Eu sinto que, sei lá, a autora foi muito feliz em certos aspectos e extremamente infeliz em outros. Eu sinto que a relação desses dois personagens não tinha necessidade de se acontecer da forma como aconteceu, e eu acho que os dois mereciam um pouco mais, sabe? Eu acho que o Flint merecia ter tido um relacionamento melhor com a Violet e a Violet ter tido esse relacionamento melhor com o Flint também. Eu sinto que os dois aprenderam muito um com o outro, mas eu acho que eles poderiam ter aprendido ainda mais se a história tivesse tido outros caminhos, sabe? Tivesse tido tomado outros rumos ali. Mas enfim, eu entendo porque as pessoas gostam do livro, porque ele tem esse apelo muito forte, né, do psicológico, do luto, das doenças psicológicas, que é um assunto muito importante de ser abordado, inclusive, e também sobre a própria questão do suicídio, né? Então, assim, esse livro precisa ter um aviso de gatilho, então eu tô deixando aqui, né, o meu aviso de gatilho pra vocês. Se você ainda não leu esse livro e você já passou por um relacionamento abusivo de uma pessoa que se força na sua vida, assim, eu sugiro que você repense essa leitura, porque pode te dar um gatilho. Se você já passou por situação de quase suicídio, também pode te trazer um gatilho, mas afinal de contas esse é o assunto foco do livro. Mas enfim, antes de eu acabar esse vídeo, eu só quero falar, né, mencionar um pouco aqui com vocês sobre o tema da doença psicológica que esse protagonista tem, né, que a autora vai trabalhar aqui. Eu acho que a forma como ela desenvolveu os pensamentos dele foi bastante positivo, no sentido de que uma pessoa com algum problema como o dele, passando por situações como a que ele tá passando, pode se identificar e pode procurar ajuda. Então, esse foi um lado positivo que eu enxerguei no livro. Mas, de modo geral, essas são as minhas impressões sobre essa história. Foi mais um desabafo, não sei se eu vou ficar aqui recomendando o livro, mas pra quem já leu, eu quero saber de você, se você já tinha enxergado o livro por essa perspectiva, comenta aqui embaixo pra mim o que você achou. Se você ainda quer ler o livro, comente aqui embaixo também quais são as suas expectativas pra história, mas era isso que eu tinha pra vocês hoje. Espero que tenham gostado, deixe seu curtir aqui se você gostou do vídeo, se você é novo se inscreva e fica por dentro das próximas atualizações, que a gente se vê então no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada, e amanhã tem vídeo novo, uma nova resenha aqui no canal. Tchau, tchau!